assim, né? É estranho mesmo, bem doidinho. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e que nós tenhamos um bom aproveitamento dessa tarde. Eu vou ler a mensagem, depois a prece e darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Amados irmãos em Cristo, que Ele resplandeça em nós. Novamente somos convidados a seguir as pegadas do amor, nos desprendermos das dores, dos sofrimentos que advêm das escolhas do ego. É momento de coragem para matarmos o ego em nós. E a morte não significa aniquilamento, mas transformação. O fogo da dor, do sofrimento, há muito queima na terra. São chegados os momentos em que a criatura deve matar em si mesmo a loucura de achar-se soberano perante os demais, de confundir uma existência tão pequena e passageira com a realidade da verdadeira vida. Transformar o ego é buscar o eu verdadeiro. O ser que o Cristo na cruz, ao rogar ao Pai, afirmando que não sabíamos o que fazíamos, falava de nós, de um inconsciente coletivo, onde o ódio é gerado pela ignorância, pelo desconhecimento de quem é a criatura humana. Transformar o ego no ser que resplandece a cada movimento consciente e universal pela escolha de amar. Irmãos, busquem em si o ser crístico, que sempre ampara, porque sabe que já foi amparado e que ainda necessita do amor divino. Busquem em si a resiliência que nos torna fortes. Busquemos o caminho para a verdade e para a vida. É onde Jesus nos espera para o abraço e o convite, de sendo luz, iluminarmos. Estamos nesse instante entre dois caminhos: escolher pelo Evangelho ou continuar nas glórias mundanas passageiras, cujo prêmio são as lágrimas. Envolvidos por estas vibrações da espiritualidade benfeitora que nos assiste neste momento, os benfeitores que dirigem esta casa, agradeçamos a Deus nosso Pai e a toda a espiritualidade benfeitora e ao Mestre Jesus pelos teus ensinamentos, que nós possamos ter um bom êxito no estudo de hoje, colocar em prática tudo que for dito, que seja condizente com a doutrina e com os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos as leis de Deus através dos ensinamentos do Mestre, e que Ele nos guarde, nos proteja e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a Elô vai nos ajudar a compreender melhor e o Luiz Ângelo lerá as respostas da Liz. Boa tarde a todos, que
o amor de Jesus continue a nos envolver, que a espiritualidade benfeitora que nos assiste possa tocar fundo nos nossos corações e que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a doutrina dos Espíritos que Kardec codificou com tanto amor, que nós possamos colocar esses conhecimentos adquiridos na tarde de hoje em prática no nosso dia a dia. Nós paramos na questão 897, que está falando sobre a perfeição. E aqui, no item 1, é sobre os vícios e as virtudes. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo. A questão 897, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos superiores. Aquele que faz o bem, sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que seja levado em conta em outra vida e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível esse pensamento e prejudica o seu adiantamento? O que Kardec quer saber? A pessoa que busca praticar o bem, mas que ela não quer o aplauso dos homens, ela está integralmente voltada a alcançar um lugar melhor na vida futura. O que os espíritos têm para nos dizer sobre isso? Ela está agindo de uma maneira errada? Ela está colocando, de certa forma, um interesse ao buscar essa melhora, essa transformação? É necessário fazer o bem com verdade, ou seja, com o interesse. E aí os espíritos eles vão nos trazer de uma forma muito categórica. O que nós precisamos fazer? Sempre a caridade desinteressada. Nós precisamos sempre olhar o outro como um irmão, enxergar no outro a presença de Deus. Porque da mesma forma que nós somos filhos de Deus, o outro também é. O nosso inimigo também é. O nosso desafeto também é. E quando nós enxergamos nele a figura de um irmão, tudo muda. Muda a forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas. Isso significa que a gente vai nutrir um amor genuíno por aqueles que não nos são caros, por aqueles que nós temos nos nossos desafetos? Não, nós ainda não estamos na condição de Jesus de amar em plenitude. Mas quando a gente reconhece isso, que a gente não vai conseguir nutrir esse amor genuíno, mas que nós já não vamos mais desejar o mal e que nós vamos orar em favor daquele irmão, pedir para que aquele irmão encontre paz, encontre misericórdia, que ele possa retomar o seu processo evolutivo, porque uma pessoa que ataca, ela não ataca porque ela está doente da alma. Uma pessoa que está bem, que está feliz, ela vai atacar o próximo, ela vai desejar o mal do próximo. Não. Então, ao passo que nós vamos compreendendo isso, nós vamos começar a praticar essa caridade de uma maneira desinteressada. E aqui é importante a gente entender a caridade no seu sentido mais puro, que está lá na questão 886, que recentemente foi abordada aqui. O que é a caridade? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? A caridade material. É nós doarmos um alimento, um remédio, dar um suporte físico, um suporte muitas vezes até financeiro para os nossos irmãos. Mas se nós nos voltarmos lá na questão 886, a caridade ela é muito mais ampla que isso. A caridade material é importante? Sim, de extrema importância. Tem até uma passagem de Jesus que sempre nos traz a seguinte informação: quando tive fome, me destes o que comer. Quando tive sede, me destes o que beber. Se fôssemos nós, a pessoa que estivesse com fome, que estivesse com sede, nós não ficaríamos muito felizes se alguém pudesse aliviar momentaneamente aquela dor material que a gente está passando. Então, a caridade material ela é extremamente importante e a gente não deve nunca desmerecê-la. Mas, para além da caridade material, nós precisamos entender a caridade moral. E a caridade moral, segundo entendia Jesus, consiste na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas. Ela vai em um sentido muito mais profundo. Ela vai, de fato, encontrar os infortúnios ocultos que todos nós carregamos. Todos nós não estamos aqui para viver um mar de rosas. Todos nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis. E se nós tivermos esses olhos de ver, nós vamos colocar essa caridade moral em prática e de maneira desinteressada, sem esperar que o outro faça algo por nós, sem esperar nada em troca. Então, o que os Espíritos nos dizem é isso.
que o ideal é que nós praticássemos essa caridade de maneira desinteressada, sem pensar na condição da vida futura, mas nós precisamos de algo para nos impulsionar. E tá tudo bem a gente querer fazer o bem para se melhorar, para poder ter uma condição melhor na vida futura e para progredir, porque é isso que vai nos impulsionar. A questão 897, a linha A, Kardec pergunta então para os espíritos: mas cada um tem um desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. E isso a gente já entendeu. Nós precisamos praticar o bem para evoluir. Fora da caridade não há salvação. Se nós não buscarmos nos transformar, não colocar essa caridade em ação, em fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, a gente vai ficar estacionário. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Não por certo, mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, deve fazer tudo se agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra um grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não pelo impulso natural do coração. Ou seja, algumas pessoas, elas serão boas por natureza, vamos dizer assim, mas existem pessoas que convivem conosco, que a gente vai começar a observar? Que elas fazem o bem de uma maneira muito natural. A pessoa, ela nem pensa. Ela viu alguém passando por uma situação de dificuldade, ela já vai lá, já auxilia, e ela já é proativa em relação àquilo. E outras pessoas precisam se esforçar para poder ser caridosas. Algumas outras pessoas precisam parar, pensar: nossa, mas será que a pessoa está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para ser útil? E lá na questão 894, o que os Espíritos vêm nos dizer a respeito disso? Que a pessoa que ela já age dessa maneira natural, que não tem ali, que ela não é movida por nenhum tipo de ação pensada, ela já adquiriu o progresso. Então, o que significa isso? Que em relação ao desenvolvimento daquela virtude, ela já age muito naturalmente, é como se fosse espontâneo. Mas para que ela conseguisse agir de uma maneira espontânea, ela começou colocando ali, pensando: nossa, se eu fizer isso, será que vai ser uma boa atitude? Então, vou fazer. Todos nós temos em nós o germe latente da perfectibilidade, ou seja, todos nós temos todas as condições para poder chegar à perfeição, todas as virtudes, mas nós precisamos desenvolvê-las. E se nós não nos colocarmos em situações que vão nos permitir fazer algo ao outro, nós nunca vamos sair do estado, vamos dizer assim, estacionário. Então é muito importante que a gente busque colocar em prática, que a gente faça. E é isso que vai nos impulsionar a progredir. E outro detalhe que é muito importante nós lembrarmos, que como que acontece esse progresso? Aí nós vamos lembrar lá de Santo Agostinho. Porque para que a gente possa se melhorar, o que a gente tem que fazer? Um exercício diário de olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós e entender qual ponto da nossa vida está merecendo atenção, está merecendo ali um suporte para que a gente se transforme. Porque se nós não nos conhecermos, como que nós vamos nos melhorar? Ah não, eu já sou uma pessoa boa, eu já frequento semeadora, eu já faço alguns trabalhos lá. Tá, mas e a minha convivência com o outro? Porque às vezes é muito fácil a gente ser bom para quem está lá do lado de fora. Para a gente ser bom para o outro que está, vamos dizer assim, da porta da nossa casa para fora. E quem está da porta da nossa casa para dentro? Como que tá as nossas relações? E lá na questão 919, a linha A, o que Santo Agostinho vai nos dizer sobre esse processo de transformação que nós precisamos colocar dentro de nós? Conhecermos a nós mesmos. Como que nós vamos fazer isso? Através de uma autoanálise. Observar diariamente. Diariamente às vezes é difícil pela correria do dia a dia, mas é interessante a reflexão que ele faz lá, que ele fala que quando nós nos observamos diariamente e
nos melhorar nos mínimos passos, o que nós vamos estar buscando na nossa vida futura? A felicidade, a verdadeira felicidade, a felicidade do nosso espírito. Então, quando a gente analisa aqui na matéria, olha, como foi meu dia hoje? O que eu fiz que eu magoei as pessoas às quais eu tive convivência? O que eu fiz que poderia ter sido feito de uma maneira diferente? E se Jesus estivesse no meu lugar? Como será que ele agiria nessa situação? Muitas vezes, quando a gente passa por análise isso, nós vamos nos conhecendo profundamente sem máscaras. Nós vamos nos libertando. E ao passo que nós vamos nos conhecendo sem máscaras, nós vamos entender quais são as arestas que nós precisamos aparar, quais são os defeitos, vamos dizer assim, que mais gritam dentro de nós e que são os que mais vão precisar de uma correção urgente. Então, passar esse dia em revista, fazer essa autoanálise, fazer esse autoconhecimento é importantíssimo para que nós possamos nos transformar em seres humanos melhores e, consequentemente, com uma consciência moral completamente mais clara, colocar essa caridade em prática livre de qualquer interesse pessoal, porque aí nós vamos estar, de fato, vivenciando aquilo que o Cristo pede para que nós possamos vivenciar, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E tem um ponto importante dessas pessoas que fazem a caridade de uma maneira muito natural, que elas não, vamos dizer assim, pensam para fazer, que acontecia com frequência no trabalho dos moradores de rua. É um trabalho que tinha aqui na casa e que eram doados alimentos, roupas, tinha o banho solidário. E o que acontecia com grande frequência quando a gente ia entregar os alimentos na rua? Quando você encontrava a pessoa lá naquele estado de vulnerabilidade, às vezes você separava 2, 3 pães para poder deixar ali com aquela pessoa. E assim, já inconscientemente, o que eles falavam? Não precisa de 3 pães, porque pode faltar para outra pessoa, porque pode ter outra pessoa que vai precisar se alimentar. Então, o que a gente já observava ali naqueles irmãos? Uma consciência muito grande sobre o outro. Para mim é necessário 1 pão, 2 pães. Ele não sabia o que ele ia comer amanhã, o que ele ia comer semana que vem. Ele não tinha essa perspectiva, mas na condição que ele estava, ele conseguia pensar no outro. Então, se a gente for parar para pensar na essência da caridade, ali estava a essência da caridade nua e crua. Ele estava em uma situação difícil, mas ele não tinha o pensamento egoístico só em si. Ele pensava no outro. E isso acontecia com uma certa frequência. E é quase que um tapa na nossa cara, porque se nós formos parar para pensar, e se nós estivéssemos no lugar desse irmão? Será que a gente teria essa mesma confiança, essa mesma fé? Porque é como se ele tivesse uma fé inabalável de que o outro dia seria sustentado por Deus. Será que a gente teria esse desprendimento, esse desapego dessa matéria? Então é muito bonito nós vermos como algumas pessoas já trazem essa caridade consigo como um reflexo da evolução que o espírito já tem. E se nós ainda não estamos nesse estágio, tá tudo certo. Vamos correr atrás para chegar também. Questão 897b. Não temos de fazer aqui uma distinção entre o bem que se pode fazer ao próximo e o cuidado de lhe corrigir os defeitos? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório, mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e se elevar, seria igualmente um sinal de inferioridade? Então, o que Kardec perguntou? E se eu quiser melhorar para eu me aproximar dos espíritos superiores? Se eu quiser me melhorar para eu me aproximar mais de Deus? E aí, como que fica em relação a isso? Não, por fazer o bem, não queremos ser perigoso. Todo que pode ter cada uma de suas boas ações na outra vida ou na vida divina pode ser de maneira egoísta, mas não há nenhum egoísmo que se melhorar conquistas e se
de Deus, pois esse é o objetivo de Deus. E esse é o objetivo da nossa evolução. Se nós formos parar para analisar todos os ensinamentos da doutrina espírita, o que a doutrina espírita vem nos dizer? O que nós somos? Espíritos imortais, criados pelo amor e para o amor. Nós trazemos dentro de nós, cravado na nossa consciência, a centelha sagrada de um amor que é eterno, que é o amor de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui? Já que eu sou um espírito imortal, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo de expiação e provas? Se nós formos analisar que fomos criados todos simples e ignorantes, saindo do mesmo ponto de partida, destinados à perfeição, porque todos nós vamos chegar lá. Uns podem ir mais rápido, outros mais devagar, mas todos nós vamos chegar à condição de espíritos puros. Qual que é o meu papel na minha encarnação? Me melhorar, me transformar, lapidar a pedra bruta em diamante, a partir da convivência com os outros. Aprender o que é a essência da lei de amor, o que é a essência da lei de justiça, o que é a essência da lei de caridade, colocá-la em prática no meu dia a dia. Porque muitas vezes nós estudamos, entendemos, compreendemos, achamos tudo lindo, maravilhoso, e na hora de colocar em prática, o que acontece? Às vezes a gente dá uma patinada, a gente trava. E tá tudo bem, faz parte do processo evolutivo, mas quando nós compreendemos que é um processo de transformação e que é um processo de progresso, quando a gente cair, nós podemos ter a certeza que se nós rogarmos a espiritualidade benfeitora que nos assista no momento de dificuldade, nós jamais ficaremos desamparados. Então a nossa destinação é chegar lá na condição do Cristo, é amar como Jesus amou, é fazer o bem como Ele fez, é ter Ele como guia e modelo. Ele é a nossa rota segura, sem desvios, para nós chegarmos aos braços do Pai. Então todas as vezes que nós passarmos por tribulações, que nós passarmos por dificuldades, o que nós devemos nos lembrar? O que eu estou fazendo aqui? Essa passagem aqui, ela é transitória, ela é passageira. Não cabe eu sustentar nem máscaras para eu poder viver a minha vida. Por quê? Porque a espiritualidade me conhece. Ela sabe da minha essência. Deus sabe os meus desejos mais íntimos, até aqueles que eu tento esconder de mim mesma. Então, por que não aproveitar o hoje para fazer o melhor? Aproveitar o hoje para me transformar o máximo que eu conseguir, porque eu sei que eu não vou dormir hoje um espírito imperfeito e acordar amanhã um espírito crístico como Jesus. Mas se eu dormir hoje, conhecendo as minhas imperfeições e buscando, de certa forma, corrigi-las, amanhã eu já vou estar um pouco melhor. E é essa a essência da nossa vida. Nós fomos destinados a isso, a nos melhorarmos, para que a luz de Deus brilhe através de nós. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos o amor. E se nós buscamos nos transformar, se nós buscamos estar sempre nos colocando a serviço da prática da caridade de maneira desinteressada, nós estaremos atingindo a finalidade da nossa existência. Nós estaremos buscando ser esses espíritos puros, estaremos buscando ver a Deus, estaremos buscando ser cada dia pessoas melhores. Questão 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por esse mundo e o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se para adquirir os conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e às necessidades materiais? Aqui Kardec ele faz uma pergunta muito interessante. Já que a espiritualidade está falando que a nossa vida na matéria é transitória, que ela é passageira, que ela é uma fração de segundos perto do que é a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, será que compensa nós destinarmos o nosso tempo a estudar sobre as questões materiais, sobre as questões científicas? E vamos ver o que os espíritos vêm nos responder. Sem dúvida. Primeiro, porque isso nos torna
aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. E aí vamos pensar, essa primeira parte da resposta. Primeiro, vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Como que o conhecimento intelectual nos auxilia a aliviar os nossos irmãos? E essa é uma pergunta que às vezes a gente se faz com uma determinada frequência. Desenvolver a intelectualidade é extremamente importante para que nós possamos atingir a perfeição. Quando se fala, no espírito puro, ele tem desenvolvido todo o intelecto e toda a moralidade. Fala a questão das asas, que eu acho ela bonita, mas eu não sei onde que ela está. No capítulo 11 do Evangelho, a moralidade e a inteligência. E para nós alcançarmos essa perfeição, nós temos que atingir o ápice desses dois conhecimentos. Quando nós buscamos o desenvolvimento da inteligência e nós colocamos ela em prática junto com a moralidade, nós estamos fazendo quase que um casamento perfeito para poder evoluir. Por quê? Porque quando eu entendo que o desenvolvimento do meu intelecto muitas vezes vai impactar positivamente a vida do outro, eu começo a trabalhar de uma maneira diferente. Quando eu olho para o meu trabalho não só como um meio de ganhar o material que é necessário no plano que eu vivo, eu começo a enxergar ele de uma maneira diferente, eu faço ele com mais amorosidade. Porque se a pessoa chega para mim e todos os trabalhos, se nós formos observar, todos os trabalhos vão envolver relações pessoais. E se a gente for parar para pensar a fundo, quando nós colocamos o nosso coração naquilo que a gente faz e entregamos o melhor, além da gente desenvolver essa intelectualidade, nós também vamos ter a possibilidade de estar desenvolvendo moralmente. O médico, vamos pensar lá, ele tem uma missão maravilhosa no exercício da medicina. Por quê? Existe a questão financeira, por óbvio, mas quando ele está exercendo a medicina por amor, ele tem a possibilidade de auxiliar o outro na cura de uma doença, em salvar vidas, em amenizar uma dor física. Então, olha o quanto é importante o desenvolvimento desse intelecto, dessa questão científica na vida do outro. Se a gente for parar para pensar no engenheiro, olha o quanto é importante o trabalho do engenheiro, construir avenidas, cidades, casas, prédios, pontes. Ele tem um trabalho de extrema importância para dar toda uma infraestrutura de condições de moradia para que nós possamos coabitar, para que nós possamos estar, de certa forma, inseridos em uma sociedade. Se a gente for pensar no gari, o quanto é importante manter um ambiente limpo, manter uma cidade que tem assim, toda essa questão de qualidade de saneamento, com a limpeza, tudo isso é muito importante. Então, todo o trabalho, ele vai envolver as relações pessoais. O professor, que é uma profissão tão importante quanto, dá base para todas as outras. O professor, ele ensina a criança a ler, ele ensina a criança a escrever, ele ensina as contas básicas de matemática. Então, esse desenvolvimento intelectual, ele é extremamente importante, não só para nós, porque como espíritos, para nós alcançarmos a perfeição, nós vamos ter que desenvolver, sim, o intelecto, mas também para o outro, ao passo que a gente consegue auxiliá-lo com esse desenvolvimento. Posso fazer uma observação? O presidente de uma das obras, ele fala uma frase muito bonita. Ele insiste que o verdadeiro papel da ciência é aliviar a miséria da existência humana. Então, a gente vê a beleza da ciência, não só no sentido nessas áreas médicas, biomédicas, físicas, mas no sentido de pensar na dor do outro, na dor do próximo. Isso é uma coisa muito importante sobre a educação. A educação, ela capacita as pessoas não só a se libertar das suas superstições, inferioridade, a ignorância de alguns fatos, e torna essa pessoa mais apta para a sociedade. Isso é fundamental. Continuando aqui, no intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos,
em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Ou seja, tudo que a gente aprende encarnado é útil para o nosso espírito. Absolutamente tudo. Lá na questão 100, Kardec faz agora me fugiu a palavra. É como se fosse um organograma das categorias dos espíritos. E ali, quando ele vem trazer os espíritos puros, os espíritos superiores, eles se destacam por já ter. O espírito puro tem todo o conhecimento intelectual e toda a moralidade, mas o superior, ele já está em um nível que ele tem um amplo conhecimento e com o suporte do intelecto, ele coloca a moralidade de uma maneira muito mais assertiva. Então a gente vê que essa aliança entre os dois é sempre para colocar, para beneficiar o homem, para beneficiar os espíritos, e esses espíritos superiores, eles vão estar sempre nos auxiliando em relação às questões cotidianas. Então é muito importante ter ambos os desenvolvimentos para que nós possamos alcançar a perfeição. Questão 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho. E de todos os dois, a empregam exclusivamente para satisfação pessoal. Qual é mais culpado? Então, o que Kardec pergunta? Se existem 2 pessoas, uma que sempre nasceu no berço rico, uma que nasceu no berço rico e que nunca conheceu a miséria, e outra que veio de baixo, mas que conquistou essa riqueza. Mas ambos utilizam desses recursos materiais apenas para o seu interesse pessoal. Qual que é mais culpado? O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas como realmente acontece, nem se lembra mais dela. E aí, o que é que os espíritos vão nos dizer? Que aquele que já passou por aquela situação, que ele já vivenciou, ele tem o quê? O conhecimento de como é aquilo. Então, ele já sentiu na pele aquela dor. E quando ele, de certa forma, se esquece e passa a agir só pensando em si, ele é o quê? Ele é mais culpado. Então, o que a gente consegue analisar com essa resposta que os espíritos nos dão? Que sempre vai ser levado em consideração a nossa intenção e o nosso sentimento. Se nós já passamos pela experiência e agora, mesmo passando por ela, ignoramos a dor dos outros irmãos que ainda continuam a passar por essa situação, nós vamos ter, de certa forma, um agravante em relação à nossa condição. Questão 900. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para os seus herdeiros? Aquela pessoa que passa uma vida buscando ali por uma fortuna e que ela é mão fechada. E ela fala que está preservando o patrimônio para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Como é que será que fica em relação a isso? É um compromisso de uma consciência. É um compromisso de uma má consciência. Por que ela é um compromisso de uma má consciência? Porque se nós formos avaliar, a prova ela tem que ser vivida aonde? Não é na matéria? Se eu vou deixar para o meu herdeiro, não vai ter utilidade essa prova para mim. Qual a utilidade que vai ter de passar pela prova da riqueza, mas não usar aquele bem que me foi destinado em favor do próximo? E aí, antes da gente adentrar um pouquinho mais profundo sobre essa questão, o que é muito importante nós relembrarmos? Que a riqueza, ela é um elemento neutro. Deus não condena a posse dos bens materiais. Ele é um elemento material que nós, se soubermos utilizar, poderemos utilizar ele como um instrumento de progresso. E por que nós temos que deixar isso muito bem destacado? Porque às vezes a pessoa acha que já existe uma condenação por ser uma prova mais difícil de ser passada. E não é. Tudo depende da nossa intenção e da maneira com que nós vamos reagir quando nós estivermos em determinada situação.
Existe lá no livro Céu e Inferno uma passagem que é muito bonita, lá na segunda parte, que é um relato da Condessa Paula. E a Condessa Paula, ela já é um espírito feliz. E ela vai contar sobre a sua última encarnação aqui na Terra. Eu gosto muito dessa passagem dela lá no livro Céu e Inferno, porque quando nós vamos ler a riqueza de detalhes, com tudo tão profundo que ela traz sobre a felicidade, traz um despertar muito grande para nós. Ela era bela, ela era jovem, ela era rica e ela desencarna aos 36 anos. Como condessa, ela tinha algumas obrigações que ela deveria cumprir por conta desse cargo que ela tinha ali junto ao marido. Então ela tinha que dar festas, ela tinha que organizar toda essa questão de fazer com que essas festas fossem bem realizadas. Mas o que chamava a atenção na Condessa Paula? A Condessa Paula ela era um exemplo de um bom coração, porque tudo que ela ia fazer, ela fazia com previdência, ela fazia extremamente calculado para que parte da fortuna dela ela pudesse destinar ao auxílio dos mais necessitados. Então ali naquele relato ele fala que ela reduzia os gastos dela à metade, então não tinha de certa forma um desperdício, não havia um gasto supérfluo e tudo aquilo que sobrava ela destinava àqueles que estavam ali precisando do seu auxílio. Eles falam, né, lá na comunicação, que ela tinha uma sensibilidade muito grande para lidar com as pessoas. Então ela tratava a todos de uma maneira muito respeitosa e igual, sem fazer com que a pessoa se sentisse humilhada e que por muitas vezes só sabiam das obras de caridade que ela fazia, ela e a pessoa a qual ela assistia. Então ela não tinha esse interesse em ter o aplauso do mundo, muito pelo contrário. Era como aquela passagem do Evangelho, que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda. Ela era uma mulher muito discreta em relação a tudo que ela fazia. E ali, quando ela desencarna, todo mundo lamenta muito a sua morte, porque ela desencarna muito jovem, e ela foi evocada 12 anos depois, lá na Sociedade Espírita. E ali ela vai dar o relato de como ela está no plano espiritual, e ela fala que ela está muito feliz. Que lá no plano espiritual não existe mágoa, não existe ódio, não existe rancor, muito pelo contrário, que ali você sempre encontra rostos amigos, pessoas que estão dispostas a ajudar, a auxiliar na prática do bem. E ela fala que aquilo dá uma sensação de felicidade que ela não consegue nem comparar com nada que ela viveu aqui na Terra. Ela fala que a felicidade que se experimenta lá no plano espiritual, trabalhando na obra de Deus, é algo que não tem como ser comparado com nada que a gente vive aqui. E ela vai mais além. Ela fala que está trabalhando no movimento de regeneração da Terra e que esse movimento ele é importantíssimo. E ao final, ela nos deixa um recado, principalmente para quem tem as posses dos bens materiais. Porque o que ela fala? Ricos, a verdadeira fortuna, ela não está na terra, ela está no bem que nós podemos praticar ao outro, na felicidade em servir a Deus. Então essa mensagem que ela nos deixa é belíssima, é grandiosa, é muito importante e é a prova de um espírito que passou pela prova da riqueza com louvor. E um ponto importante que ela fala é que quando ela foi passar pela prova da riqueza, ela pediu várias outras existências anteriores na prova da miséria. Por quê? Porque ela achava a prova da fortuna a mais perigosa. Porque quando nós detemos dos bens materiais, há uma falsa percepção de poder. Há uma falsa percepção de que eu posso tudo, de que eu compro tudo com meu dinheiro, mas é ilusório. Então, esse exemplo que ela traz é algo muito bonito, porque ela passa, faz bom uso dessa riqueza e vai lá no plano espiritual estar em uma condição feliz, estar em uma condição melhor. Ela fala que ela está longe de se tornar um espírito puro, mas que a felicidade que ela goza lá já é algo que nós ainda não temos condição de experienciar. Então, é de certa forma para nós uma motivação para que nós possamos nos melhorar, para progredirmos e, quem sabe, estar gozando dessa felicidade, assim como a Condessa Paula. Questão 901. 2 avarentos
O primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é avaro, só para os demais, e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorre-lhe, porém, uma fantasia e que esta estará pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Então Kardec ele pega o exemplo de duas pessoas avarentas. Um que não vai gastar nem com ele nem com ninguém. Então ele vai guardando o dinheirinho dele ali, para quê ninguém sabe, mas ele vai guardando, enfim. E o outro que ele é avarento para com o outro, mas para satisfazer as fantasias dele, os gostos dele, o interesse pessoal dele, ele está prontinho ali para poder gastar a sua fortuna. E aí, o que os espíritos vão nos dizer? Que ele que gosta é mais egoísta do que o avarento, louco para receber a sua condição. Ou seja, o que vai despender dos bens para si, com base no interesse pessoal, ele é mais egoísta. E o outro, que nem para ele já vai ter recebido a sua punição. E é triste nós pensarmos isso. Tem um relato lá na Revista Espírita de 1869 que chama o Sr. P. É o avarento da Rua Forno. O Sr. P, ele era um senhor que vivia muito sozinho, muito isolado, ele andava com roupas ali que davam uma aparência que ele era uma pessoa realmente pobre, ele não saía para comer fora, ele geralmente fazia a comida dele em casa e era uma comida que não tinha requinte, uma comida bem simples. E aí, quando ele morre, o que acontece? Ele ficava muito recluso, não recebia visitas, as pessoas deram falta dele, e aí a polícia arromba a sua casa e vai até lá ver o que aconteceu. E quando eles chegam lá, eles descobrem que ele já havia morrido há algum tempo, enfim, que ele estava ali desencarnado. Mas o que é o fato mais interessante que eles descobrem em relação a isso? Que quando eles entram, eles acham 35 mil o valor que ele tinha guardado. É como se fosse uma mini fortuna que ele guardava dentro da casa dele. E ele não usava para ele. Então, esse exemplo, ele encaixa exatamente nesse primeiro avarento. Ele não gastava absolutamente com ninguém. E quando ele é evocado na sociedade espírita, ele fala que ele passou por várias encarnações, que ele teve dificuldade em relação à prova da miséria e que naquela ele tinha se colocado à disposição de auxiliar o próximo, mas que ele havia fracassado na prova e que ele tinha consciência disso. E aí o que ele pede? Ele pede orações. Ele pede para que as pessoas que estavam ali pudessem orar para que ele tivesse coragem para se resignar e enfrentar uma nova existência onde ele pudesse ter a oportunidade de fazer diferente. Então, é tão interessante a gente ler esses relatos, porque o que nós vamos enxergar? A misericórdia de Deus. Ele falhou na prova? Ele falhou. Lembrando que o Espírito não retrograda. Ele estaciona, mas ele não retrograda. Ele falhou? Ele falhou. Mas o que ele vai ter? Uma nova oportunidade de fazer diferente. E quando ele pede as orações, é exatamente para isso. Para que ele esteja fortalecido para quando for o momento dele enfrentar novamente a prova e a expiação, que ele tenha a coragem de passar por ela. Nós vamos finalizar então, que o nosso tempo se encerrou, mas que nós possamos levar essa mensagem sobre a questão da perfeição e dos vícios e das virtudes. Nós, para alcançarmos essa perfeição, devemos sempre buscar nos transformar, devemos sempre estar atentos e alertos ao nosso comportamento, a maneira com que a gente tem lidado com todas as situações que chegam no nosso cotidiano. A perfeição está para todos e não é para nós pensarmos o quão rápido nós vamos chegar, mas o quanto a consistência de fazermos ações boas todos os dias vai nos chegar lá. Nós somos os artífices da nossa perfeição, os únicos responsáveis por todos os nossos atos.
E se nós queremos estar em uma condição melhor, estarmos mais próximos de Deus e nos elevarmos, nós devemos buscar colocar em prática todos os dias a caridade como entende Jesus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, que a paz permaneça em nossos corações. Elô, obrigada pelo estudo. Lembrando que após o passe, a Fran vai estar ali no artesanato. Ainda nós temos algumas peças para o Dia das Mães, são poucas, né? Mas ainda tem. E lembrar também que, como é Dia das Mães, no domingo que vem, nós estaremos aqui. Mas a nossa pizza, que seria no dia 10, vai passar para o dia 17. Certo? A refeição. Tem alguns fornecedores que não vão trabalhar. Então nós vamos, nesse instante, pensar em Jesus, nos seus dizeres, mas sobretudo nas suas ações. Pensarmos que estaremos sempre próximos a Deus, que vive em nós essa luz interior, a cada passo na senda da caridade, que possamos, sem medo e com coragem, buscarmos em nós as inferioridades e os vícios para transformá-los nas virtudes que nos trazem a verdadeira felicidade. Senhor Jesus, e rogamos a magnetização das águas, não só aquelas que aqui estão, mas aquelas que estão distantes nos lares. Lhe rogamos um passe espiritual para os nossos irmãos que assistem não de forma presencial, e que todos nós que aqui estamos nesse ambiente de tanta alegria, de tanta luz, que possamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe. E com a oração que nos ensinastes, rogamos que nesta semana sejamos instrumentos do alto. Rogamos a intuição necessária para sermos a cada dia seres humanos melhores, e que o teu amor se espalhe por toda a humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos de todo mal. Vamos em paz. Que Jesus nos abençoe e nos abençoe. Assim seja.